procura daquele que pode. Se eu não reconhecer a minha condição, e não é fácil reconhecer nossa condição. Não é fácil reconhecer que a gente não é tão puro, tão bondoso, tão equilibrado como a gente acha que é. Não é fácil. Não é fácil. Mas toda a luz que Deus lança sobre nós, para nós descobrirmos a nossa condição, não é para que a gente piore, mas para que a gente não é para que a gente piore, mas é para que a gente melhore. Esse é um rapaz ali, se eu não me engano, do Paraná, que ele tem um gene que tem um pequeno defeito. E é interessante que ele tem que fazer as atividades com o auxílio da sua mãe, as extremidades, braço, perna, pés são um pouco maiores, tem um pouquinho de limitação cognitiva, e esse adolescente, ele tem uma síndrome, que é chamada de síndrome do X frágil. Eu quero dizer que, embora a ciência tenha detectado esse X frágil, para descobrir a condição que ele está, todos nós temos um X frágil em nossa vida. E nós devemos fazer de tudo e descobrir uma coisa, que cada um de nós temos essa fragilidade em nossa vida, porque se algo que é frágil na nossa vida é a nossa família. E nós somos frágeis como família, porque nós somos frágeis como seres humanos. E qual é a resposta? Existe um livro, e para mim é um dos melhores livros que já foram escritos sobre família. E esse livro, para mim, ele é muito importante, porque ele foge daquele clichê, sabe? De como o marido deve tratar a esposa, e como a esposa deve... Muito obrigado, irmão. Saudação JA para esse irmão aí. Obrigado. Então, a gente às vezes muito descreve, o comportamento do marido com a esposa deve ser assim, do pai com o filho. Ok, tudo certo. Isso há muitos livros que vivem repetindo. Coleções de livros repetem a mesma coisa. Mas a abordagem desse livro é diferente. É muito diferente. Porque ele fala de comportamento com uma fonte diferente, que é óbvia, mas que a gente não fala. E o livro é esse aqui, A Família em Meio à Tormenta. E esse autor diz o seguinte: a família é uma das maneiras de Deus nos deixar pequenos o bastante para travar a batalha, que não pode ser vencida por cavalos ou cavaleiros, mas essa batalha pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Eu sempre passo férias em um lugar no interior do Pernambuco. E conheci uma pessoa muito querida. Ele era líder, ancião da igreja, passou alguns problemas, se separou. E eu queria tanto que ele voltasse. Que ele voltasse a ser aquele homem que era pregador, que ajudou uma geração inteira. Todos os anos que eu passava por lá, as pessoas diziam: pastor, seria tão bom que ele voltasse. Ele estava até frequentando a igreja. Mas que alegria foi nesse primeiro sábado de 2026, depois de um sermão na porta da igreja, e eu perguntei para ele: quando é que você vai voltar por completo? Ele disse: pastor, esse ano é o ano da minha entrega. Esse ano é o ano da minha entrega. Você pode ficar tranquilo, porque eu vou voltar a ser o que eu era antes e mais um pouco. Quem é que faz isso, gente? Quem é que consegue chegar até o fundo, sabe, da mente humana e fazer mudanças que o conselho não conseguiu, que os testemunhos que ele viu não conseguiu? O Espírito Santo, ele se recusa a fazer na vida de um ser humano uma obra superficial. A sua obra é sempre profunda. É mais profunda do que você imagina. Então pare de achar que todas as mudanças que você quer ver na sua casa é fruto apenas das suas iniciativas, que tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Mas aquilo que você faz na sua família, e que às vezes o filho, a filha, o esposo não estão percebendo, porque você está fazendo isso em espírito de oração, Deus e o céu estão trabalhando.